Fala galera, beleza? Então vamos dando sequência aqui na parte de urbanização e agora questão da moradia urbana, tranquilo? Olha só, todos os conceitos que a gente for passar a partir de agora, é importante a gente ter em mente duas coisas. Primeiro, a questão da macrocefalia urbana, o crescimento rápido e desordenado das cidades brasileiras. E como que foi esse crescimento? A gente tem que sempre lembrar do centro para a periferia. Historicamente, as cidades vão inchando, aumentando do centro, uma área com serviços, com infraestrutura, para áreas periféricas, desprovidas muitas vezes de serviços e infraestruturas e às vezes até serviços e infraestrutura básicas, como ônibus, transporte público, saneamento básico, moradias precárias, habitações, né? Então, essa construção das cidades, historicamente, do centro para as periferias, é importante a gente sempre ter em mente para entender os outros conceitos. Beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala de moradia, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a questão da segregação socioespacial. Tá? Se o centro é a área, né? Eu falo centro, mas entendo como centro expandido, né? Como uma área dotada de serviços e infraestrutura. Se essa área é a área já ocupada e as pessoas que vão chegar na cidade vão se adensando em áreas periféricas, né? E vão expandindo a cidade em áreas periféricas, muitas vezes essas pessoas elas não vão ter condições e serviços que possibilitem elas estarem integradas à cidade de um modo digno, vamos dizer assim. Então você tem uma segregação dessas pessoas no espaço, tá? Como se elas vivessem à margem da cidade, como se vivessem numa outra cidade que não tem a infraestrutura, que não tem os serviços que tem nas áreas centrais. Tudo bem? E um principal motivo para isso é a especulação imobiliária. Tá? Então, o terreno, a terra, o solo urbano, ele é uma mercadoria e é uma mercadoria que oscila o seu preço ao longo do tempo. Então, imagina que você compra um terreno em um lugar e, de repente, constrói um shopping próximo a esse terreno, depois constroem outros prédios comerciais. Aquele terreno que você comprou, o valor dele vai subir. Então muita gente faz isso na forma de especulação imobiliária, estocando os terrenos, esperando uma valorização dos terrenos ao longo do tempo. Essa valorização ela vai ocorrer ou porque o poder público vai fazer algum tipo de investimento. Então, por exemplo, se o sujeito comprou um terreno num lugar onde não tem nem asfalto, né, na borda da cidade. Quando vier o asfalto, quando vier a infraestrutura, aquele terreno vai se valorizar. Então, o poder público vai fazer obras que vão valorizar o terreno. Especulação imobiliária. Quem comprou ali vai vender mais caro no futuro. Ou pode ser também da iniciativa privada, como esse exemplo que eu dei de shoppings, de lojas, de comércio, tá? Ou os dois integrados, né? O que geralmente acontece. Né? Você tem uma integração dos dois, o poder público faz ali avenidas, faz obras, às vezes parques, alguma coisa nesse sentido, e a iniciativa privada vem logo atrás, com comércio, com shoppings, com lojas, né? Que valorizam aquela região. Isso é possível a gente encontrar aqui em Rio Preto, né? Você tem ali aquela região do shopping Iguatemi, acho que o último shopping inaugurado aqui em Rio Preto, uma região que até um tempo atrás você tinha muito poucas coisas. Aí chegou shopping, chega a Decathlon, chega outras lojas, aquela região se valoriza muito. Quem tinha terrenos lá, né? Quem comprou o terreno antes da construção dos shoppings, das lojas, e conseguiu vender por um preço bom, ganhou muito dinheiro. Tá? Então aquela área a gente teve uma valorização muito grande e muita gente especulando nos imóveis, tudo bem? Especulação imobiliária, formando estoque de terrenos. Qual que é o problema da especulação imobiliária?
é que você tem um terreno ali que ele fica, vamos dizer assim, parado, esperando valorização. Ele não pode ser usado para uma função social, para uma função que atenda a sociedade como moradia. Tá? Comprei um terreno, ele está numa área dotada de serviços, dotada de infraestrutura, mas eu estou esperando ele se valorizar para eu poder vender por um preço mais caro. Então, esse é um grande problema. Aquela região, aquele terreno numa região dotada de infraestrutura, não vai poder ser usado para moradias. Né? E aí você tem grandes terrenos vagos em grandes cidades que, devido ao alto custo, não podem ser usados para moradia. Quem tem um baixo poder aquisitivo vai acabar tendo que morar em áreas ou mais afastadas, em áreas periféricas, ou em áreas irregulares, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Você tem a questão dos morros. Quem não tem dinheiro, que não tem poder aquisitivo para comprar terrenos imóveis nas áreas planas do Rio de Janeiro, acaba tendo que subir o morro e morar ali em áreas de morro, e a gente sabe que muitas vezes são dominadas pelo tráfico, então é uma situação muito complicada. Áreas segregadas, no caso do Rio de Janeiro, próximas inclusive às áreas de grande valorização, de alto padrão. Você tem áreas de alto padrão na parte plana, próximo às praias, e o morro ali, a população de baixa renda. No caso do Rio de Janeiro especificamente, essa segregação se dá em função do relevo urbano, ok? Beleza, então questão imobiliária impactando diretamente a questão da segregação socioespacial. Tranquilo? A gente vai ter um outro tipo de segregação, que é a autossegregação. Pessoas com poder aquisitivo um pouco maior, elas podem escolher onde elas querem morar, muitas vezes elas preferem se segregar, se autossegregar, tá? Morando, por exemplo, em condomínios fechados, que são áreas isoladas da cidade, tá? Então, assim, condomínio fechado aqui na nossa região tem crescido bastante, muitas pessoas morando em condomínios fechados, tá? Então, assim, longe de fazer nenhuma crítica a quem opta por morar em condomínios fechados, mas o fato de existirem condomínios fechados, o fato de muitas pessoas quererem morar em condomínios fechados, mascara um outro problema urbano, que é muitas vezes associado à violência. As pessoas preferem se segregar, se autossegregar das cidades, justamente com medo de violência, com medo de outros problemas urbanos. Tá? Então, isso é importante para a gente. O fato de existirem esses condomínios mostra a ocorrência de diversos problemas urbanos, principalmente a violência. As pessoas preferem morar numa área que não é integrada à cidade, né? E preferem não ter essa integração à cidade, mas uma área mais segura. Tá? E faz muito sentido isso. Faz muito sentido. Infelizmente, condomínios fechados é uma realidade por conta disso. Tá? Então, infelizmente, a gente acaba tendo essa ideia de condomínio fechado. Eu sei que, né, se fosse escolher, muita gente, vou morar na cidade e tal, mas não, se você tiver uma casa sem muros na cidade, sua casa vai ser invadida. Então, faz sentido, né, você muitas vezes optar por morar em condomínios fechados, mas a gente não pode esquecer o que isso significa no tecido urbano, o que isso significa dentro da cidade, tá? Os problemas que a existência de condomínios fechados mascaram nas cidades, beleza? E aí aqui a gente vai inverter um pouco a lógica, porque muitos desses condomínios fechados ficam em áreas periféricas, tá? Então agora, com o surgimento dos condomínios fechados, com a difusão de condomínios fechados a partir aí dos anos 90, dos anos 2000, né, começaram a pipocar condomínios fechados, muda um pouco essa lógica. Então agora partes da periferia vão ter alta renda também, principalmente devido aos condomínios. Tá? Então a gente vai ter uma periferia de baixa renda e uma periferia de alta renda. Essa parte periférica de alta renda dos condomínios geralmente está associada a grandes vias de circulação
ou rodovias, ou largas avenidas que eles podem circular geralmente com carros. A gente vai falar de mobilidade urbana daqui a pouco, mas que pode geralmente circular com carros de maneira rápida ao centro. Lembra? Centro, né? Centro expandido é onde está o emprego, onde está a renda, onde está o dinheiro, onde estão os serviços, a infraestrutura. Tá? Então, mesmo quem se faz a autossegregação na periferia, tudo bem que aquela parte ele vai ter melhores condições, mas ele vai ter que fazer um deslocamento diário, muitas vezes, ao centro da cidade para trabalhar. Tá? E aí, essa periferia, por ter melhores recursos, fica próximo às áreas de grande fluxo, né? As vias de grande fluxo de carros. Pega, por exemplo, aqui na região de Rio Preto, você tem alguns condomínios já indo para Mirassol, alguns condomínios indo para Badibacite, né? Usando a infraestrutura das rodovias, né? Com grandes vias de circulação. Você tem ali condomínios fechados próximo àquela área da represa, né? Um pouquinho ali para trás da represa você tem também, próxima àquela rodovia lá, Assis Chateaubriand, que vai para Olímpia. Então, usando ali as grandes rodovias que a gente tem aqui na cidade e as grandes avenidas. Tá? A periferia mais com baixa renda, né? A periferia de baixa renda, não tem um acesso tão facilitado a essas vias. Acaba sendo áreas assim, mais isoladas, mais segregadas. Tranquilo? Beleza, galera? Então, isso eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda no Classroom, conversa nas aulas, tá? A gente vai tirando. E só para a gente encerrar, então, falando do déficit habitacional, tá? O déficit habitacional, no último levantamento, que é de 2017, né? Demora algum tempo para fazer um levantamento, chegou em 7,7 milhões de imóveis em déficit habitacional. Se a gente for colocar quantas pessoas vivem em áreas, em imóveis classificados como déficit habitacional, aí a gente poderia multiplicar por 3 ou até próximo a 4. Tá? O que acontece? O que é déficit habitacional? Então são moradias que não estão adequadas de alguma maneira, né, que não tem uma adequação própria para moradia de um modo geral. Ou é uma moradia precária, tá? A gente também é uma das componentes do déficit, moradia precária. Ou você pode ter moradias em bom estado, mas que também são enquadradas em déficit, ou porque tem muita gente morando, então às vezes é uma moradia adequada, beleza, mas é bem feita, tá tudo certinho, não é precária, mas, por exemplo, só tem um quarto e tem 6 pessoas morando naquele quarto, né? Ou só tem 2 quartos e muita gente morando. Muitas famílias vivem assim, tá? Adensamento excessivo. Isso também é classificado como déficit habitacional. Ou também moradia adequada, sem adensamento excessivo, com poucas pessoas, mas o cidadão paga muito proporcionalmente pelo aluguel daquele local. Tá? Então, se ele pagar mais de 30% do que ele ganha com o aluguel, mesmo que seja uma moradia adequada, ele vai se enquadrar em déficit habitacional. Ônus excessivo com aluguel. Tá? Então, esses 3 são enquadrados em déficit habitacional. Habitações precárias, adensamento excessivo, muita gente morando, ou ônus muito grande com aluguel. Uma boa parte da renda dele, mais de 30%, vai para pagar o aluguel. Tá? Tudo isso vai ser enquadrado como déficit habitacional. No Brasil, 7,7 milhões de casas. Tá? É muita gente. E, por incrível que pareça, a maior parte do déficit habitacional, no caso brasileiro, nem é de habitações precárias, mas de adensamento excessivo e ônus excessivo com aluguel. Tá? Agora, nesse momento, aqui que a gente está passando da pandemia, fica claro isso, né? Muita gente ali que mora numa casa com muitas pessoas, né, tem dificuldade para se manter em isolamento. Né? A casa em si não tem espaço para todo mundo, então fica algo muito ruim de ser feito o isolamento nesse sentido. Tudo bem, gente? Então, veja como eles se relacionam. A especulação imobiliária
é um dos fatores que vai levar ao déficit habitacional, tá? Um dos fatores que vai ocasionar futuramente aí, né, numa etapa posterior, o déficit habitacional. As pessoas chegam às cidades, a macrocefalia urbana, chegam às cidades, tem que ter um alto poder aquisitivo para comprar esses terrenos dotados de infraestrutura urbana, as pessoas não têm esse poder aquisitivo e vêm para cá. Tá? Então isso é uma realidade das nossas cidades, infelizmente. Beleza? Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só me procurar. Aquele abraço.